todos. Prazer poder estar aqui com vocês na noite de hoje. Desculpem o atraso, demorou um pouquinho ali, a gente está com um problema no link da transmissão do culto pela internet. Mas eu quero convidar vocês para nós cantarmos juntos o hino de número 326, Firme nas Promessas. Vamos cantar? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, muito obrigado por na noite de hoje estarmos juntos aqui, podendo reunir em Teu santo e precioso nome. Certamente o Senhor tem algo muito especial para falar nas nossas vidas. Nessa noite, Pai, clamamos para que essa Tua mensagem ela realmente possa tocar nos nossos corações. Que o tema possa ser oportuno para desafiar as nossas vidas, a nossa família, em busca dos valores que valem a pena. Valores estes dados pelo Senhor para nós, para os nossos lares. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender essa Tua mensagem. Ajuda-nos, Senhor Deus, a Te louvar de todo o coração. Receba esse louvor, Senhor Deus, porque é para a Tua honra e é para a Tua glória. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Convido vocês ainda para nós cantarmos o número 347. Contai as bênçãos. Convém a bênção do Senhor.
convido vocês a abrirem suas Bíblias, o Salmo de número 126. Salmo de número 126. Salmo de número 126, ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus frutos. Amém? Amém. Muito bom poder ler um salmo como esse, na certeza de que é o Senhor quem cuida das nossas vidas. E cuida de uma forma tão especial, tão maravilhosa, que o salmista nos mostra que mesmo que a sua vida seja de choro, seja de tristeza, certamente ao final da etapa, ela trará uma alegria que ela é insondável, incontável, imensurável. Uma alegria para todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mesmo que a vida possa nos prender, possa nos atormentar, possa trazer dificuldades, certamente o final dela, para aqueles que creem em Jesus, nos permitirá entrar no céu. Porque é nesse momento que as portas do céu se abrirão para nós. E viveremos não somente uma vida, mas toda uma eternidade de forma perfeita no lar celestial. Nesse lugar em que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que o seguem, para aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador. Na noite de hoje, damos início às nossas programações do mês da família. Nós temos costume de fazer o mês da família no mês de março. E o tema desse ano é restaurando os valores perdidos na família. A primeira pergunta que eu faço para mim mesmo é: minha família tem algum valor? Quais os valores que eu cultivo dentro da minha família? É o valor de buscar o Senhor Deus com toda a minha força. É o valor de amar um ao outro de forma bem incondicional. Quais são os valores que você tem cultivado dentro do seu corpo? Quais os valores que você perdeu ou sua família perdeu ao longo dessa jornada? Desde quando os seus pais se casaram, ou você se casou com seu cônjuge, teve seus filhos, quais valores ficaram pelo caminho que precisam ser resgatados? Ou você talvez não precise de resgatar nenhum valor? Todos os valores estão presentes na sua vida. São perguntas que não são retóricas, são perguntas que nos fazem refletir, são perguntas que nos permitem olhar para nós mesmos e para dentro do nosso lar e, puxa, está aí algo que eu posso melhorar, está aí algo que eu preciso resgatar para mim. Então nós desejamos que o seu coração possa estar atento àquilo que será falado durante todo esse mês. Hoje, em especial, nosso irmão Eliezer, muito carinho, aceitou o convite, está aqui conosco. Amanhã também estará conosco. E certamente ele continuará falando desse tema tão importante e não menos especial, porque você está aí, podendo ouvir e ser impactado, não pela mensagem do Eliezer, do irmão Eliezer, mas pela mensagem que é do Senhor. Então esteja com o seu coração aberto, esteja com ele atento àquilo que Deus tem preparado para você na noite de hoje. Amém? Convido vocês ainda para nós cantarmos mais alguns cânticos. Tem um cântico que eu gosto muito, a gente cantava bastante lá na igreja que eu vim, lá na Avenida de São Antônio, que é o ajuntamento.
E fala sobre o desejo de nós buscarmos o Senhor e deixarmos o Senhor soprar em nós o seu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Se você conhece, canta comigo esse ano. Sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, oh, santifica este momento, oh, a tua igreja que é teu povo. Faz teu de paz, governo meio. Deixe-se por fé, em bendizer-te. Minha uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas, anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. Tu correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. Tu correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Que você possa deixar Deus soprar o seu sopro. Deixa eu pedir ajuda de Priscila para nós cantarmos Deus enviou. E eu convido você para ficar de pé para nós cantarmos juntos essa canção tão bonita. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar
casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Senhor Deus, é verdade. A casa que um dia recebeu o Senhor, recebendo o Senhor Jesus Cristo como Salvador, é impossível de viver sem ti, é impossível viver longe do Senhor. Por isso, Pai, na noite de hoje clamamos para que o Senhor fale os nossos corações, para que o Senhor use o teu servo, para que ele seja um porta-voz dessa mensagem que o Senhor tem preparado para nós, nos desafiando na noite de hoje. Oramos também pelas crianças que terão uma programação especial com o tio Paulo, para que ele também, Senhor Deus, possa ser usado por ti, para poder conduzir essas crianças ao entendimento da tua preciosa palavra. Oramos, Senhor Deus, porque clamamos a ti na certeza de que o Senhor é capaz de nos ouvir. Se há alguém que pode quebrantar os corações, esse alguém é o Senhor. É que cremos, e é por isso que clamamos, para que o Senhor fale as nossas vidas, fale as nossas corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então chegamos no momento mais especial da noite de hoje. Nosso irmão Eliezer. E as crianças até 10 anos vão ter uma programação especial com o tio Paulo. Acredito que seja a primeira vez que o tio Paulo esteja conosco, não é? O tio Paulo faz parte do DEC, Departamento de Evangelismo de Crianças, da UOC. Ele vai estar com as crianças hoje até 10 anos. E quem vai ser auxiliar dele hoje? A nossa pequena Luísa. A Luísa vai ser auxiliar dele hoje. Amanhã é a Andressa. É isso? Não? Eu acho. Vamos ver. Cada dia é o seu dia. Então vamos lá, tio Paulo, as crianças até 10 anos, a Luísa auxiliando. Eu vou fazer direitinho, viu, Luísa? Deus possa abençoar. E aqui então os maiores de 10 anos ficarão com o tio Eliezer. Um pouquinho acima da ideia. Pouca coisa. Teste. Só. 1, 2, alguém. Microfone? Pode virar, viu? Acho que está ligado. Não sei se eu tiro o óculos ou tiro o negócio. Alô? Teste. Boa noite. Obrigado, Felipe. Falei para a Rogéria hoje, quando a gente estava lá, eu
quase saído dessa experiência cristã que nós temos. Eu me sinto tão abençoado, tão privilegiado por poder estar aqui. A gente sabe que este tema de família é um tema tão importante, mas ao mesmo tempo tão necessário que aqueles que falam, seja homem ou mulher no seu contexto, precisa de uma história, precisa de ter credibilidade para falar. E é curioso porque nós todos somos falhos, né? Nós temos nossas fraquezas. Então a gente vê o Senhor conduzindo nossas vidas, mostrando coisas importantes a serem feitas para o bem do seu reino. E um dos itens que eu me sinto assim, tão feliz de poder cooperar um pouco, é nessa questão de aconselhamento de casais, de jovens, e falar um pouco nesse tema de família. Eu e minha querida esposa, envolvendo todo o nosso tempo de relacionamento, nós já temos 28 anos e nós estamos assim, juntos. Eu tenho essa carinha de jovem, de 18 anos, mas só que a gente está junto já tem 28 anos. Achei o tema muito interessante, foi colocado para a gente pensar, né? Restaurando os valores perdidos da família. E me senti muito privilegiado, porque eu sou o primeiro, né? Fiquei preocupado com o Celso Boganski, que é o último, né? Não vai poder repetir nada que eu, o argentino e o Josias vão falar. Então vamos ver. Gostaria muito de acompanhar os outros estudos. Espero que em algum, vamos, Rogério, colocar na nossa agendinha. Quem sabe a gente conseguir vir aqui alguma dessas datas, mas pelo que eu já olhei, vai ser difícil devido a essa tal de agenda. Muito bem, irmãos, vamos ver a instituição da família, do casamento em Gênesis 2. Eu quero ressaltar 3 palavras aqui: coletividade, que é bem relacionada com união, né? Parceria, time. Eu quero também pensar na palavra pecado e na palavra culpa. Então, nosso objetivo não é estudar Gênesis 2 e 3, mas vamos ler Gênesis 2, 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3, o verso 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Verso 12. Aqui agora nós temos Deus falando com Adão. Então disse Adão para o Senhor Deus: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós temos aqui, meus queridos, a primeira coletividade, o núcleo básico da sociedade humana, o casamento de um homem com uma mulher. Um homem tem seus planos, seus desejos,
seus projetos, sua missão, o seu papel. A mulher também tem sonhos, emoções, desejos, tem o seu papel, tem os seus projetos. E Deus estabeleceu que duas pessoas com sonhos, planos, projetos, emoções se unissem e fizessem que os sonhos, os projetos, a missão deles seja uma só. Uma só. Só Deus vai fazer isso, né? E uma ideia maravilhosa, não. Mas isso vamos dizer, é a primeira coletividade. Estudando a Bíblia, a gente percebe que a essência da vida, a plenitude de vida, está associada com coletividade. De usar quem somos, seja talentos como cristãos, os nossos dons, pelo bem não só da gente, coletividade. Interessante, porque conclui o capítulo 2, que os dois estavam nus e não tinha vergonha nenhuma. Em outras palavras, tudo era perfeito, tudo estava tão bom. Adão não estava mais sozinho, Eva olhava para Adão, aquele homem tão perfeito, criado por Deus. Era tudo maravilhoso. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que o capítulo 3 apresenta o pecado. Eu gostaria, irmãos, de pensar que o pecado é a raiz de tudo que é ruim na sociedade humana. E o pecado é a causa básica da perda dos valores. O pecado. Eu me lembro mais um pouquinho desse texto aqui, extraordinário da palavra de Deus. O pecado produz como consequência culpa. Quando pecamos, somos culpados. E nós temos aqui uma marca latente do ser humano agora que nasce pecador. Latente é uma expressão que fala daquilo que faz parte da gente. Não só a Bíblia, esses tempos eu li de um filósofo americano famoso que ele diz: alguém chegou, um repórter, né? O repórter faz cada pergunta, né? E aí o repórter chegou para um filósofo e falou assim: a sociedade humana tem jeito, ela vai melhorar. E o filósofo falou assim: não, porque o mal é latente do ser humano. Fiquei impressionado com essa resposta. Todos pecaram. Nós somos pecadores. Nós falhamos. E veja bem, é tão imediato que nós observarmos que o pecado de Adão e Eva, no primeiro momento, foi desobedecer a Deus, comendo aquela fruta que não era permitido comer, mas que já imediatamente mostra que já produziu um efeito no coração de Adão e Eva de não assumir. Não assumir. Adão, você comeu da árvore, agora eu vejo que você está sentindo vergonha. Quem te mostrou que você estava nu? Quais foram as palavras de Adão? Impressionante. Porque nós olhando aqui mesmo, a gente percebe que Adão culpou a Deus. A mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. O que o Senhor deu? Deixa eu ver se a mulher, como é a mulher. A mulher aprendeu rapidinho com Adão. Foi a serpente, Senhor Deus. Veja bem, em Gênesis 3, a perda de valores. Havia uma união, havia uma coletividade, uma intenção egoísta, egocêntrica, pessoal, levou Eva a desobedecer a Deus, ao pecado. E o pecado
se manifestou não só no ato de desobedecer a Deus, mas nós vemos aqui o pecado também nas palavras. Não, Senhor, eu comi sim, mas Eva, não, Senhor, eu comi sim, mas a serpente me enganou. Queridos, eu sou uma pessoa que aprecio muito estudar o comportamento humano, as mudanças, sociologia, as mudanças da sociedade. E a gente está vivendo numa época, meus irmãos, é muito triste falar isso, mas para os sociólogos, o mundo ocidental adentrou na era pós-cristã. Esses fatos que nós acabamos de ler da criação e de Gênesis 3, o pecado e culpa, é mito. É coisa inútil para uma sociedade pós-cristã. Então eu fico pensando nessas mudanças de uma sociedade que abandona Deus. Eu falo assim, né? O espírito dessa época. Nós vamos durante esse mês pensar neste tema, restaurando os valores perdidos. E toda vez que eu penso em valores, em fundamentos, em coisas básicas, princípios estabelecidos por Deus, eu lembro do Salmo 10, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então há um espírito de época. Há uma corrente de pensamento, de ideias, de pontos de vista aí na sociedade. E gosto demais de Romanos capítulo 12, versículo 1 e o verso 2, que Romanos apresenta que nós precisamos, como cristãos, enxergar o mundo numa perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, a vontade de Deus. E nós precisamos olhar o mundo como Deus olha, as coisas como Deus olha. E nós não podemos nos encaixar. É interessante que a palavra original ali, não vos conformeis, tenha sentido mesmo. Uma peça do quebra-cabeça que se encaixa. Em outras palavras, irmãos, nós os crentes, nós não podemos assimilar os desvios de uma cultura. Nós não podemos assimilar. Como famílias, como pessoas individualmente, como uma igreja. E olha, honestamente, eu acho isso muito desafiador, porque é perceptível que nós, os crentes, estamos de certa forma assimilando os desvios de uma cultura alienada de Deus. Nós estamos, infelizmente, vagarosamente, mas com o passar do tempo, a igreja, as famílias, as pessoas que se dizem crentes no Senhor Jesus, precisam estar muito atentas ao que está acontecendo aí fora. Pecado, culpa. Pecado, culpa. Os casamentos terminam. E muitas vezes você encontra aqueles dois cônjuges, conversa com um, conversa com o outro. Nenhum dos dois assume culpa. É a culpa do outro. Achei tão interessante contar uma historinha rápida. Lá já é 8h18, né? Mas pode tocar o bonde aqui. Vamos esquecer aquele relógio lá. Eu encontrei um jovem que terminou um relacionamento com uma moça que eu tinha uma admiração tão grande para ela.
Esse jovem, não posso falar outro nome, porque às vezes vai ter internet, né? Então vou deixar o nome fora. Eu falei, fulano, quando você terminou com a fulano, eu falei, Zé, a gente comete muitos erros, muitas falhas. Eu achei esse jovem tão sincero, gostei de ouvir isso. Não é comum, não é mais comum. Venham comigo para o Salmo 10. Olha o que nós temos aqui. Então, eu quero pensar um pouquinho. Hoje nós vamos ser bem objetivos para nós tirarmos uma lição prática aqui para nós. Diz o salmista, neste Salmo 10, sobre a atitude do ímpio, aquele que não quer saber de lei, não quer saber de Deus, ele não cogita, ele não investiga, né? Ele tem uma proposta existencial. Deus não existe. Isso é uma opção existencial, precisa de uma fé absurda, né, para viver dentro dessa proposta, mas é a realidade do nosso tempo. E diz o verso 13 que essas pessoas, elas blasfemam de Deus, ou em outras palavras, elas afrontam a Deus. Em outras palavras ainda, elas insultam a Deus. De qual forma? Dizendo, Deus não vai cobrar nada de mim. Eles dizem no seu coração que Deus não vai inquirir. Não vai. E por isso não há limites para o pecado. E pior, pecam, mas não assumem a culpa. E aí nós temos um caos. Acho tão interessante, olha em Provérbios, eu estou construindo aqui pela própria Bíblia um espírito de nossa época, pela própria Bíblia. Diz aqui em Provérbios 14, no versículo 9, que a pessoa que tem essa proposta existencial, ela é louca. Na minha tradução diz assim, os loucos zombam do pecado. Mas o sentido original aqui é que as pessoas zombam da ideia de reparar o pecado cometido. O sentido original aqui está mais ligado não ao pecado em si, mas à culpa que o pecado traz sobre nós. Biblicamente, mentir e não ficar sensível a esse pecado, a mentira, para Deus é uma loucura. Daí aqui um exemplo de pecado, a mentira. Diz então a Bíblia, a perspectiva de Deus é um louco quem acha que pode fazer o que quiser e não assumir a culpa por aquilo que foi feito. Diz Provérbios 30, fala de uma mulher adúltera, Provérbios 30, verso 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. A Bíblia é cuidadosa para falar de intimidade, de imoralidade sexual. Então a Bíblia está falando aqui de uma mulher que se adulterou. E a Bíblia usa uma analogia com esse ato pecaminoso da mulher, como ela comeu e limpou a boca. Está mostrando uma atitude de uma pessoa que pecou e não teve peso de consciência nenhum, não, nenhum sentimento de culpa. Ela fala assim, eu não fiz nada de errado. Meus irmãos, fica aqui na esquina e começa a perguntar às pessoas. Uma pessoa aqui teve um relacionamento sexual com o outro ali. Eles não são casados. A escolha deles, o que você tem com isso? Para jogar a vida dos outros. Percebem que esse é o espírito da nossa época, irmãos. É o espírito da nossa época.
É triste demais quando a igreja do Senhor Jesus assimila essas coisas. É triste demais quando o pecado não nos incomodar mais. Diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, se pecarmos voluntariamente. Mas é uma realidade do nosso tempo, é um espírito de época. Isaías capítulo 3, vamos ler, é interessante, é bom a gente fundamentar essa pensamento. Isaías capítulo 3 fala de uma nação em pecado. O verso 9 diz assim: eles publicam os seus pecados como Sodoma, não dissimulam. A tradução viva foi feita pelo irmão Russell Shedd, que já está com o senhor. Ele acho interessante como ele escreveu aqui. Ele colocou assim: eles não sentem nem um pouco de vergonha em mostrar publicamente os seus pecados. Exílio. E aqui nós temos um clamor da parte de Deus no capítulo 5, verso 20, em Isaías: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, e fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, do amargo doce e do doce amargo. Valores. O doce aqui é um valor, a luz aqui é um valor, o casamento é um valor. Casamento é um valor inegociável da parte de Deus. Vidas de santidade. Tantos outros valores nós podemos ver na palavra de Deus. Criar os filhos e tantas outras coisas que são valores. Ser uma igreja, pertencer a uma comunidade cristã autêntica, se comprometer com a comunidade cristã autêntica, ser participativo, tudo isso são valores. Adorar a Deus, isso é um valor maravilhoso. Cantamos o hino, como pode, nosso irmão orou, como pode eu ter conhecido ao Senhor Jesus, uma mudança extraordinária na minha vida? A nossa casa tem que ser um lugar de bênção, é um valor. São tantos valores, mas Deus usa Isaías para falar: olha, ai dos que chamam o mal bem. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem assimilar isso que eu estou transmitindo. Nós estamos vivendo uma sociedade totalmente alinhada de Deus, da palavra de Deus e da perspectiva divina para a nossa existência do céu. Então, é isso que eu quero hoje pensar aqui um pouco. Eu li uma frase que me impactou bastante. Um escritor diz assim que a igreja e suas famílias estão cada vez menos preocupadas com o pecado. Desafiador uma frase dessa. Não se tem tratado o pecado como a raiz dos problemas. Remova a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Eu vou repetir. Remova a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade do arrependimento. Nossa cultura declarou guerra contra a culpa. Eu li uma frase esses dias que eu achei: a sociedade encoraja o pecado, mas não tolera a culpa produzida por ele.
pessoas não são culpadas, elas são vítimas. Elas cometem crimes porque têm transtornos, doenças. Tem uma frase, esses dias uma moça, o problema, foi conversar comigo, e ela falou assim, eu não estou conseguindo perdoar a mim mesmo. Que isso? Que frase inútil, tola, egocêntrica, de uma sociedade que só prega autoestima. Você é uma vítima. A culpa é do seu pai, é da sua mãe, a culpa é da igreja, a culpa é do professor, é do bullying, a culpa é... Esse é o pensamento de época. Perdão pressupõe culpa. Eu peço perdão para alguém, eu peço perdão a Deus porque eu sou culpado. E como você vai perdoar a si mesmo? Você tem que ter culpa para ter perdão. Ai, gente, esse assunto é um assunto extraordinário, né? E aí eu faço uma pergunta. E a minha casa? E eu como pai, como esposo, como membro de uma igreja local, você, irmão e irmã, dentro do seu contexto, mesmo solteiro ou casado, como nós estamos no meio de tudo isso? Eu quero dar uma dica. Eu falei, vou até beber água para dar essa dica. O pecado que eu e você mais precisamos preocupar é com nós. Qual é o seu pecado? Quais têm sido os seus pecados? O pecado que mais eu preciso preocupar é com o meu pecado. Quando eu peco, eu afronto meu Deus, meu bondoso Salvador. E para restaurar valores perdidos, eu não vou restaurar o valor da minha esposa, do meu filho. Eu preciso restaurar o meu coração. E eu só restauro o meu coração quando eu identifico o meu pecado. Sabe uma coisa, irmãos? Eu falo uma frase sempre. Pecado tem nome. Anote isso. Pecado tem nome. Você e sua esposa se entenderam. Perdeu a harmonia, teve discussão. Tem pecado. E tem nome. Que coisa. Nossa, esse irmão pecado não fala de pecado. Não tem como. Não tem como a gente pensar em restaurar valor se a gente não olhar para dentro de nós, com a presença do Espírito Santo e com a luz da palavra de Deus, e falar: opa, tem algo aqui que precisa ser tratado, tem algo aqui que precisa ser resolvido. Primeiro a gente passa pela experiência própria nossa, né? Quem aqui é casado, né? Tem uma família, a gente passa por muitas experiências. E muitas vezes a gente fala: gente, como eu fui egoísta, como eu fui egocêntrico, como eu pensei só em mim mesmo naquele momento. E às vezes a gente vê também a esposa, ou a esposa vê o marido. Perdemos um tempo com desarmonia, uma discussão infindável. E às vezes a gente pensa: nossa, mas está claro que foi egocentrismo, é um pecado. E é esse pecado que eu quero terminar falando hoje aqui,
Porque este é um pecado que é uma característica do tempo do fim. 2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque a humanidade, os homens aqui, a humanidade, será amante de si mesmo. Amante de si mesmo. Egocentrismo, ou egoísmo, é um pecado. É um pecado. Quer que nós vamos embora aqui hoje sabendo isso. Então vamos lá. Eu quero concluir nossos pensamentos. A Rogéria prefere que quando eu falo que vou concluir, eu já falo em meia hora, mas hoje eu não vou falar. Eu gostei desse microfone, mas eu tive dificuldade de enviar um pouco da notícia, né? Vamos lá. Eu quero construir um pensamento aqui e nós vamos terminar fazendo uma pergunta para nós mesmos, para o bem da igreja, para o bem da nossa família. Eu sou você? Eu sou uma pessoa egoísta? Os desafios do meu casamento, no meu relacionamento, no meu trabalho, na escola, com a igreja, tem como fonte, lá no íntimo do meu ser, o egocentrismo? Porque a Bíblia acabou de contar para nós que uma das marcas da humanidade é o egocentrismo. E isso produz coisas ruins. Olha lá, perda de valores, alicerces fundamentais sendo abandonados. Uma sociedade que banaliza o pecado, uma sociedade que ama o selfie. O selfie, o si mesmo. Pecado. Nós precisamos resgatar valores. O crente precisa estar, vou usar a palavra dos jovens aqui, antenados, conectados com a palavra de Deus nesse sentido. Eu sou contemporâneo de uma sociedade egocêntrica. A palavra original é filos mais altos, filautos. A Bíblia mandou amar o próximo e eu amo a mim mesmo. E o próximo, você usa a expressão que você quiser. Agora, uma coisa interessante é que percebe-se que a raiz dos desentendimentos, dos divórcios, da separação e até das nossas desarmonias como crentes em Cristo, pai com filho, filho com pai, esposo com esposa, muitas vezes é o egocentrismo. É o interesse desequilibrado pela sua escolha, pela sua decisão, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. O egoísmo, meus queridos, é a marca central do nosso tempo. Hoje eu ouvi e assim, pensando, gente, eu vou pregar sobre isso e a Rogéria me contou. Uma jovem solteira, vive nas coisas do Senhor, falou para a Rogéria que não está disposta a abrir mão da sua liberdade para casar. Coitada! Então ela, como uma crente, não vai ter a experiência de ser esposa, de ser mãe, de ter filho, de ser vovó. Irmãos, a experiência de ser vovô, isso é um negócio extraordinário. Ainda bem que vai demorar, né, meu filho? Sei lá. Irmãos, veja bem a que ponto nós chegamos. Uma jovem está tão perturbado que quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai me encontrou um dia chorando,
Felipe, isso é verdade. Chorando. O que foi, Elisete? Você está chorando? Eu estou com medo de Jesus voltar antes de eu casar. Do tanto que eu tinha vontade de casar. Agora eu tenho uma juventude, gente, que não se relaciona, que não quer se relacionar. Uma moça que chega ao ponto de falar que visão limitada dos projetos e planos de Deus. Li esses dias de casais que optam por não ter filhos. Que egocentrismo, irmãos. Egocentrismo. Casar e ter filho. Egocentrismo. Nós estamos vivendo um tempo de egocentrismo. O egoísmo, ou essa palavra egocentrismo, ser amante de si mesmo, é a marca e a fonte, a raiz, a causa básica. Eu sou engenheiro. E eu sou também engenheiro de segurança do trabalho. E quando acontece um acidente, nós precisamos descobrir a causa básica. A causa básica é aquela que, se tirar ela, o acidente não teria acontecido. Se tirar o egocentrismo da minha vida, da sua vida, o nosso casamento vai ter uma melhora absurda. Eu li uma frase interessante de Billy Graham. Ele falou assim: um casamento feliz só é possível quando os dois se libertarem ao máximo do egoísmo de Adão. Queridos irmãos, o homem e a mulher têm sonhos, têm gostos, têm objetivos. E o casal precisa desenvolver com equilíbrio uma só carne esses propósitos, esses projetos, identificando aspectos pontuais do tempo, identificando momentos e decisões de médio e longo prazo. Mas o casal precisa. Sabe uma coisa, queridos? Uma pessoa egoísta, ela não reconhece o direito do próximo. É só ver. Quando tem egoísta na igreja, então, só a misericórdia do Senhor. Tantas coisas. Agora, só para construir aí um pouquinho mais esse assunto, tem uma outra palavra. Venham comigo para Gálatas 5:20. Vocês vão levar uma frase para casa hoje. A frase é: pecado tem nome. Pecado tem nome. Tem gente que chega para Deus de noite e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Deus fica lá com uma grande interrogação: quais? Quais você quer que eu perdoe? Gálatas 5:20 fala das obras da carne. Começa no verso 19, verso 20. Mas eu quero só pegar essa palavrinha aqui, que na versão minha está escrito assim: pelejas. Na versão atualizada está escrito discórdia. Discórdia. A versão NVT fala assim: ambições egoístas. E a tradução viva diz assim: esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. A palavra original aqui é uma outra palavra, mas é muito importante nós entendermos que os desentendimentos, a desarmonia
Diz Filipenses capítulo 2, aquele capítulo maravilhoso: fazei todas as coisas sem contendas. Contendas. É essa palavra aqui. A coletividade pressupõe que o interesse próprio não pode suplantar o interesse da coletividade. Diz Tiago, capítulo 3, versículo 14, é a mesma palavra, epileia. Vem comigo, Tiago 3 e 14. Mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso em seu coração. Sentimento faccioso foi uma maneira de traduzir uma só palavra aqui, mas é essa pessoa briguenta por causa dos seus interesses. Então, uma tradução boa para Gálatas capítulo 5, verso 20, no lugar de discórdia, eu concordo que pode ser ambição egoísta. Ambição egoísta. Eu vou fazer uma pergunta para nós aqui. Quantas vezes, irmão e irmã, você já orou assim: Senhor, eu fui egoísta? Quantas vezes você já fez essa confissão? A fonte dos nossos entendimentos, muitas vezes, está na nossa insensibilidade de agnosticar. E essa discussão, essa briga, é porque eu estou me esforçando para conseguir o melhor para mim mesmo. E todas as vezes que um homem e uma mulher casados, uma família, mesmo os filhos, colocam os seus interesses acima dos interesses da coletividade, nós vamos ter os desentendimentos, os desafios. O oposto disso, e aí a gente então agora finaliza, Romanos 12 e 10. O oposto disso é abnegação. Abnegação. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tem uma outra tradução, eu gosto dela, eles colocou assim: dediquem-se uns aos outros, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Prefiram dar honra ao outro do que a si mesmo. Que coisa, né? A Bíblia tem resposta para as nossas grandes perguntas, os nossos grandes desafios. Irmãos, um casal com fé e oração, que olha para si, cada um, identifica este problema, confessa esse problema ao Senhor, é um casal que vai ter experiências superiores dentro do seu relacionamento. Acho bonito demais 1 Coríntios 13, 5. 1 Coríntios 13 fala do amor. Eu creio que a personificação do que nós temos em 1 Coríntios 15 é o Senhor Jesus. E dentre as coisas que tem aqui, diz em 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 5, que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Ele não busca os seus próprios interesses. Portanto, restaurar valor é identificar quais os desvios dessa sociedade que banalizou o pecado e, consequentemente, a culpa. Eu tenho assimilado isso. Às vezes, irmãs,
eu deixo aqui uma palavrinha para vocês, com muito amor e carinho. Eu percebo, conversando com casais, que muitas vezes vocês têm muita dificuldade de assumir que também falham. Parece que nós, os homens, a gente reconhece talvez um pouco mais rápido que a gente pisou na bola. Não sei como é aí na sua casa, mas irmãos e irmãs, se pegarmos e se formos egoístas, nós somos culpados pelo desentendimento. E as coisas de Deus são sérias. E se acontecer uma desarmonia, tem que haver confissão, tem que assumir. Infelizmente, tantos problemas temos tido. E mesmo depois de todas as consequências de uma separação, de tantas coisas que envolvem os desentendimentos conjugais, a pessoa ainda não assumiu a culpa. Nunca sei. Então eu queria deixar aqui esse primeiro item. Olha, eu fui bem objetivo. Restaurando valores. Vamos ir embora pensando se nós temos conseguido identificar o egoísmo na nossa vida. Nós precisamos disso, irmãos, como casais, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. E lembre, vou falar aqui, vocês vão repetir. Pecado, pecado. Diz João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Percebem? A consequência do perdão é associado com a confissão. Só existe perdão quando há confissão. Só existe confissão quando assume culpa, porque pecou. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e abandona e deixa, alcançará a misericórdia. Nós precisamos, irmãos, identificar essas coisas. Os desvios da cultura estão sendo assimilados pelas nossas famílias e muitas vezes têm trazido tantos prejuízos. Eu gosto demais do Salmo 139, porque ali o salmista fala de Deus onipotente, onipresente e onisciente. E é impressionante, né, a inspiração de Davi escrever aquele salmo. É impressionante. Para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Antes que eu pense qualquer coisa, o Senhor já sabe o que eu vou falar. E eu acho tão bonito, porque diante deste conhecimento tão puro, profundo que o salmista tinha de Davi, o salmista Davi tinha de Deus, ele termina falando assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Senhor, identifique se há algo caminho mal na minha vida. Identifique. Irmãos, o pecado que mais eu preciso preocupar não é o da sociedade, é com o meu pecado. E você também. Trate isso, Senhor. Trate, Senhor. Fale por nome para o Senhor. E claro, se pecamos contra o próximo, nós também precisamos falar. Externalizar, assumir. Um relacionamento, ele só é de verdade restaurado quando você, com muita sinceridade, fala: eu também falhei, eu fiz isso, eu fui mau, eu fui egoísta, eu fui orgulhoso, e assim por diante. Sonda-me, a Deus, e
conhece. Né? Vamos ler. Eu gosto demais, sei de cor, mas às vezes, Salmo 139. Muito obrigado, irmãos, pela atenção tão boa, né? E amanhã cedo, se o Senhor permitir, a gente vai pensar em outro item aí. Diz Salmo 139, 23: Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E o caminho mau hoje proposto para a gente sondar, para a gente considerar, para a gente refletir, é o amor por si mesmo, né? O egocentrismo, o egoísmo. Deus abençoe a todos nós. Amém? Maravilha. Começou, né? Nosso mês da família. Muito obrigado, irmão José. Deus possa continuar abençoando o irmão, o ministério, sua família. Vamos orar. Convido vocês a fechar seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado por nessa noite o Senhor falar tão de perto de nós. Obrigado por sermos desafiados pela tua mensagem, olharmos para nós mesmos, reconhecendo nossas falhas, nossos pecados, sabendo que tem nome. Oramos para que o Senhor continue tocando os nossos corações, não apenas na noite de hoje, não apenas esse final de semana, mas que nós possamos ser sempre desafiados pelo Senhor, para poder te buscar e te seguir. Ajuda-nos a fortalecermos os nossos lares, a nossa família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao menos duas questões me chamaram a atenção hoje no culto, né? Na mensagem. A primeira delas, ficou marcada eventualmente, espero que tenha ficado na igreja. Sem olhar para o outro. Muitas das vezes, quando olha para o outro, quer mostrar para os outros que estão olhando para o outro, né? As ações sociais estão aí prova para isso, né? Estou fazendo uma ação social aqui, estou entregando aqui nossas trabalhos, olha só, Instagram, Facebook, enfim, muitas das vezes é assim, não de coração puro. Então, começaram os desafios do nosso mês da família. Muito obrigado, irmão Zé, esse ilustrado. Daria para poder continuar te ouvindo, viu? Mais um pedaço da noite. Não tem ninguém chamado médico aqui, pelo menos eu desconheço. Pelo menos não tem ninguém na janela. Ninguém sentado na janela, é isso aí. Está todo mundo acomodado direitinho. Tivemos um problema hoje com o nosso link na transmissão do culto, mas foi tudo gravado, então a gente vai colocar lá no nosso canal no YouTube. Um outro link com a gravação completa da mensagem do culto de hoje, né? E você vai poder assistir uma segunda vez e também compartilhar com seus amigos, seus familiares, seus irmãos, tá bom? Então depois eu disponibilizo para vocês, tá? Já oramos, vamos encerrar o culto assim, com esse pensamento da reflexão de hoje, realmente foi muito impactante. Muito obrigado para aqueles que estão nos visitando, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe. Olha, Zé, mais uma vez, muito obrigado. Sua família é muito preciosa, estava com saudade de vocês. Encontrei com o Daniel e com as meninas hoje lá em São Conrado. No ensaio da orquestra, né? A Luísa começou hoje lá. Então foi um tempo bom. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Mas terminando o culto aqui, por favor, não vamos embora. Vamos subir ali para uma confraternização, um pedaço. Nós temos algo preparado de forma muito carinhosa para vocês. Sorvete, não é isso? Viradia. O nome Viradia providenciou um sorvetinho para esse calor. Né? Nesse frio, né? Um sorvetinho e açaí também, né? Aí, maravilha. Então, sorvetinho, vamos lá tomar um sorvetinho.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já oramos, então daremos como encerrado o culto dessa noite. Deus abençoe. Amanhã, 9 horas da manhã, ceia, às 10 horas, escola dominical, com a continuidade da programação do mês da família. E à noite, às 19 horas, estão todos comigo. Uma boa noite a todos, meus queridos. Que Deus abençoe.